O ministro Alexandre de Moraes está destruindo literalmente nossas instituições. E antes que o país seja levado a um colapso ainda maior, Ives Gandra Martins vem com a resposta que todos precisam ouvir, e com urgência. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Estamos diante do maior caso de birra já registrado na história do Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, que tem uma TV a cabo ligado na Globo News no lugar de espelho, segue desmoralizando nossas instituições. Lembrando que a emissora está mais atualizada que a PGR, já que teve acesso a 55 áudios de um inquérito sigiloso. Não foi um vazamento, foi um mega vazamento. Parece que eles estão mais atualizados do que Glenn Greenwald, que faz muito tempo que não publica nada. E quem precisa da privacidade da fonte, quando sua fonte parece ser o próprio STF. Isso que trabalha em equipe totalmente parcial. E sobre parcialidade, o editorial do Estadão publicou: o juiz que marca e cobra o pênalti. O ministro pode evitar deixar brechas desnecessárias que venham, no futuro, permitir a anulação de processos, como ocorreu na malfadada Operação Lava Jato. O editorial esqueceu de falar que Moraes já expulsou metade do time e proibiu qualquer substituição através de ameaças. O advogado constitucionalista André Marsiglia comentou: ou seja, se o caso ficar com Moraes, seja qual for o conteúdo que vier a público, o jornal terá de defender que tudo é nulo, por decorrer de juízo incompetente, que todos são inocentes, independente de quem for. Defender o direito é ser intransigente com a coerência. Vejamos. Esse vejamos é sempre foda. Todos nós sabemos o resultado de um jogo arquitetado para que o adversário nunca ganhe. O resultado é ele nunca ganhar. Até Davi, mesmo em desvantagem, tinha uma funda, mas a direita não tem mais arma para se defender, seja armas políticas ou estilingues. Tanto é que o ato mais humilhante para o país foi ter que depender de socorro vindo do exterior. Uma nação que se curva por falta de ação interna perde não só a sua soberania, mas também sua dignidade. Eu passei essas informações à IA e pedi para ela gerar uma mensagem subliminar através de uma imagem. O resultado foi intrigante. Qual seria a relação do terno, toga de Lula e a gema? Essas IAs são tão criativas. E falando em IAs, Fabrício Rebelo vazou a imagem dos articuladores do plano golpista no Brasil. O Pink e o cérebro. Só podia ser. Inclusive o jurista Fabrício Rebelo fez uma pergunta interessante. Em que democracia se cogitaria o Poder Judiciário estar programando o julgamento de alguém que sequer foi denunciado ainda? Mais uma vez sou forçado a insistir. O que falta para entender que deixamos de ser uma democracia? Vamos deixar mais um legado vergonhoso por não conseguir reavivar uma conciliação através do convencimento. E quando eu falo de legado vergonhoso, não estou falando do caso do TCU ter contratado um salão de beleza com serviços de depilação íntima para uso privativo de ministros. Bom, será que seria uma homenagem a Alexandre de Moraes? É melhor nem imaginar isso.
bem estranho. O mais cômico é ficar surpreso após a divulgação, mostrando completa incompetência. Afinal, como alguém não sabe sobre isso? É a porra de uma depilação íntima dentro do Senado. E não era um salãozinho. O contrato previa que o Senado iria ceder uma área de 86 metros quadrados para virar salão de beleza. E tinha previsão de acabar em 2034. Lembrando que o TCU é o órgão do governo que tem como função a fiscalização de gastos do Executivo e Legislativo. Mas parece que não do próprio TCU. Mas não tem salão que consiga consertar a imagem deste atual governo e seus ministros da União e do Judiciário. O Estadão publicou que, para o CEO da Mediaset, um dos principais investidores do país, o grande problema no Brasil é o fiscal. Ele reforçou que só países em guerra têm déficit tão alto quanto o Brasil. Na verdade, o governo Lula consegue ser pior do que a pandemia e a guerra juntos. A Folha de São Paulo publicou: o Brasil tem saída recorde de dólares pela via financeira até outubro, a maior desde 1982. Saldo líquido negativo é de 56,21 bilhões de dólares no acumulado do ano, segundo dados do Banco Central. O valor ultrapassou até o saldo da Covid-19, considerando o pior desastre humanitário do século XXI. Dizer que o sinal é péssimo seria otimismo, pois todos os países estão avançando no pós-Covid, menos o Brasil. Precisamos de paz, porque nesse clima de guerra e com um governo perdulário, o próximo presidente vai herdar um país completamente cagado. Por isso, termino esse vídeo com uma mensagem sobre como alcançar a pacificação. E com ela, é claro, que o Brasil consiga realmente fazer a diferença, para que o próximo presidente enfrente desafios humanamente possíveis. O certo, entretanto, é que o ambiente ficou um ambiente mais tenso no momento. Essa tensão decorre muito em todo o tempo em que isso foi apresentado, naquilo que eu chamo de manutenção de radicalismos, tanto de direita quanto de esquerda. De esquerda também, porque se percebe que é um alimentar permanente da esquerda de que esses fatos continuem presentes para que essa tensão se mantenha. Se nós quiséssemos ter paz, desenvolvimento, uma política capaz de, enfim, termos a união na divergência política que deve existir, mas com tranquilidade, nós deveríamos tentar reduzir as tensões e não alimentar as tensões. Não sou eu, por exemplo, o ministro Marco Aurélio de Mello tem uma posição muito semelhante à minha, nas manifestações que fez, inclusive, sobre o inquérito que ele chama de fim do mundo, que é o inquérito de fake news, que é um buraco negro em que tudo é chamado para este inquérito. Mas o que também a Folha faz como crítica é que, ao determinar a prisão dessas pessoas, 3 militares e um membro da Polícia Federal, ele utilizou autocitação 44 vezes. O que, de rigor, enfim, não é normal os ministros do Supremo eles se autocitarem para mostrar que um argumento magister dixit não precisa da citação de outros, mas basta a sua autocitação. Mas o certo é que nós estamos realimentando tensões, e o que efetivamente não é bom no momento que o país passa, que o presidente da República não consegue equacionar um problema que é fundamental, de só gastar o que tiver
possibilidades e não gastar o que não tem, pedindo dinheiro emprestado. O Fundo Monetário Internacional já calcula que no fim do governo Lula nós estaremos com um endividamento de 97% do PIB, 97%, no momento que essas preocupações são as maiores que o país precisa ter. Nós temos a renovação dessas tensões, sendo que ainda não foi apresentado pela Polícia Federal o que os jornais noticiaram, a omissão do presidente Lula, do governo federal, dos atos de 8 de janeiro, quando, tendo tido a informação em 6 de janeiro, em vez de reforçar a proteção dos prédios públicos, retirou soldados que lá deveriam estar para guarnecer os prédios públicos. Lula, naquele momento, foi culpado em parte por aquelas depredações, algo que os jornais não têm publicado. Bom, se você gosta do nosso canal, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.